Vou voltar para o Brasil? Será? Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão? Nesse vídeo, né, vou falar para vocês sobre esse assunto de voltar para o Brasil. Mas eu vou voltar para o Brasil, mas não é voltar para morar, né? Pelo menos não nesse momento, né? Porque eu estou iniciando uma nova vida aqui fora do Brasil, né? Aqui na França. E eu estou indo para o Brasil passar 15 dias de férias lá, né? É a primeira vez que eu vou para o Brasil depois de quase 2 anos morando aqui na França, né? Eu vim aqui para a França em maio, 6 de maio de 2024, e agora, 6 de maio de 2026, vai fazer 2 anos que eu estou aqui. Nesse tempo, eu casei, né? Casei pela segunda vez. Uh, eu estou construindo aqui o meu trabalho, né, como terapeuta capilar e de Ed Spa também. Então, eu abri a minha empresa. Graças a Deus está tudo ocorrendo muito bem. Os clientes estão chegando, os clientes estão me descobrindo, né? Eu trouxe os produtos que eu trabalhava no Brasil para trabalhar aqui, porque existe no Portugal. Então, tudo que eu, sei lá, que eu queria antes, né, que eu sonhei antes lá no Brasil e que de uma certa forma eu não estava conseguindo, eu estou conseguindo aqui, vivendo aqui na França. E eu resolvi gravar esse vídeo pra vocês porque, assim, no começo que eu cheguei aqui na França não foi fácil, né? Eu cheguei com muita depressão ainda do meu passado no Brasil, né? Que eu passei por aqueles momentos difíceis, pós-separação. Eu já tenho vídeo aqui falando sobre isso. Então eu cheguei com muita depressão ainda, né? Com muito trauma, medos, falta de confiança em mim mesma, sabe? Porque eu tava no Brasil tentando, e eu não conseguia, sabe? Mas hoje eu entendo o porquê que eu não estava conseguindo. Porque quando você não consegue algo na sua vida, gente, não fique triste. É óbvio que você vai ficar triste ali naquele momento, porque é algo que você queria e não aconteceu, ou não está acontecendo, né? Mas um dia vai acontecer. Mas talvez não seja o momento certo, não seja o lugar certo que você está, não seja com a pessoa certa, sabe? E aí, mais na frente, você vai entender, nossa, aquela coisa que eu tanto queria não aconteceu naquele exato momento, porque não era pra ser, ia ser ruim pra mim, sabe? E agora está acontecendo porque esse é o momento certo e está sendo bom pra mim, eu estou aproveitando mais, né? Enfim, às vezes a gente fica com medo, se sentindo fracassado porque não aconteceu aquilo na sua vida que você tanto queria naquele momento, mas não era pra ser. Foi exatamente isso na minha vida, né? Eu queria crescer, eu saí do meu interior pra ir pra Fortaleza, uma cidade grande, uma menina que nunca viveu sozinha, que nunca, sabe, sempre gostou de ser independente e de certa forma era independente, mas nunca viveu sozinha em uma casa, dando conta de todas as despesas e ainda mais com 2 animaizinhos pra criar e sem um trabalho fixo. Então foi muita luta, muito desafio que eu enfrentei em Fortaleza. Eu saí do meu interior para uma cidade grande em busca de uma vida melhor, em busca de um desenvolvimento, né, financeiro, pessoal, de crescimento, porque esse foi o meu sonho sempre, de crescer. Mas de certa forma eu passei por muita dificuldade que me levou a muito estresse emocional, que afetou muito a minha saúde. Quando eu cheguei aqui na França, eu tive que recuperar a minha saúde e agora eu estou ainda recuperando a minha saúde, né? Mas eu estou vivendo dias muito melhores, dias que eu sempre sonhei, mas estava bem distante de eu conseguir viver, né? Mas que agora eu estou conseguindo viver esses dias, esses sonhos, né? Realizar. Eu ainda tenho muitos sonhos a realizar, mas tipo assim, tá acontecendo tudo que eu queria, sabe? E cada passo, em cada momento tá acontecendo. E agora eu entendo, nossa, agora é o momento de acontecer tudo aquilo que eu sonhei, né? Que eu sonhava e não estava acontecendo no Brasil. Talvez seja o lugar que eu não era ali para me desenvolver, porém eu não quero ter esse pensamento porque eu quero um dia abrir negócios também no Brasil. E é um pensamento que eu tenho, mas eu não sei se vai se realizar. E talvez nesse momento, naquele momento que eu estava vivendo no Brasil, não era o momento para meter um negócio ali. E quando eu consolidar, né, melhor consolidar aqui o meu negócio mais, né,
em nome de Jesus vai dar tudo certo. Quem sabe seja o momento de eu abrir também lá no Brasil e realizar aqueles sonhos que eu sempre tive, né? Porque eu gosto do Brasil, eu amo o Brasil, embora ele tenha muitas dificuldades, né? O Brasil, ele não é fácil, gente. Quando você mora fora, por exemplo, pra mim, eu tive sorte, sabe? Não é todas as pessoas que têm sorte, eu tive sorte, eu agradeço muito, sou muito grata por ter essa sorte agora, que antes eu não tava tendo, mas, tipo, eu tenho uma rede de apoio que é o meu esposo, ele sempre foi, né? Ele trabalha e ganha bem, então ele pôde me sustentar ali nesse momento que eu não estava ganhando dinheiro. Agora que eu estou começando a ganhar dinheiro com o meu trabalho, mas também ainda não muito dinheiro que eu possa me sustentar ou ajudar ele ainda, mas estou começando, graças a Deus, e estou começando muito bem, né? Eu jamais imaginei que fosse começar tão bem assim, mas eu estou começando, graças a Deus. E assim, muita gente vem para um outro país tentar uma vida melhor e não tem essa sorte, né? Não tem. É como se ela vivesse a vida que eu estava vivendo no Brasil quando ela se muda. Quando ela se muda do Brasil, ela tem uma vida lá, tem um trabalho, tá até vivendo legal, mas ela quer ganhar mais. Ela quer desenvolver, então ela muda, né, de país, ela vai morar fora. Aí ela chega aqui, ela encontra um choque cultural, a língua que é difícil, as possibilidades de emprego que muitas vezes não é fácil, sabe? Ou então, quando você arranja um emprego, não é aquilo que você quer, sabe? É muito abaixo do que você tinha no Brasil. Aí você pensa, nossa, eu tava vivendo uma vida muito melhor no Brasil. Mas pra mim foi ao contrário. Eu estou vivendo uma vida muito melhor aqui do que no Brasil. Porém, eu gosto muito do Brasil, né? E eu tô vivendo uma vida boa porque eu também tive uma rede de apoio, né? Muito boa. Porém, eu tinha muito medo, eu tinha ainda muito trauma de ser largado, como eu fui antes, né? Eu queria muito. Nós brasileiros, nós temos essas coisas de querer trabalhar, querer ser dependente, querer dinheiro, 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 né? E não descansar. E eu tinha muito isso. Parecia que se eu descansasse, assistisse um filme, eu estaria perdendo tempo, sabe? Eu tinha que correr atrás, eu tinha que trabalhar, porque se eu não trabalhasse, eu não tivesse independência, o meu marido, que é hoje, ia me deixar como outro e eu ia ficar na merda de novo, como eu tava, e eu não queria isso mais pra minha vida. Enfim, gente, a minha cabeça tava assim, uma coisa horrível, sabe? Medos, traumas, e aí me levando cada vez mais num estresse muito grande. O meu cortisol estava altíssimo, eu fiz exames, deu problema no meu intestino, né? Que agora estou ainda na luta tentando recuperar, mas eu vou conseguir em nome de Jesus. Mas o meu corpo ele está muito melhor, estou vivendo uma vida muito melhor, estou fazendo a minha rotina aqui, porque antes eu não estava tendo uma rotina aqui, eu vivia só dentro de casa, não tinha ânimo para nada, achava tudo muito difícil, tipo a língua. E ainda é difícil para mim a língua, não é fácil, gente. Quando você muda de país, você tem a dificuldade da cultura, a dificuldade de falar, você acha que em todos os momentos você está errada, parece que você não evolui na língua no momento ali, mas é um dia de cada vez que você vai vivendo e você vai vendo, nossa, eu consigo, né? As coisas elas chegam, as coisas acontecem, mas é preciso paciência, é preciso todos os dias viver um dia de cada vez e ver, né, como é que vai se desenrolando a tua vida em um outro país. Mas fácil não é, tá? E aí, nessa volta pro Brasil, eu quero testar, né? Eu quero ver. Nossa, quando eu saí daqui, quando eu saí do Brasil, eu saí muito ruim, né? Vivi momentos muito ruins lá. Então, eu estou voltando, vivendo um momento muito bom aqui na França, né? E eu estou voltando com muita felicidade e com muita ansiedade boa no meu coração para ver o nosso país, porque eu amo o nosso país. Lá tem muito sol que antes eu é, não prestava atenção, às vezes ficava dentro de casa para não pegar sol. E hoje eu quero pegar sol. Eu não gostava muito de praia e hoje eu quero ir pra praia, sabe? Eu quero beber uma água de coco, eu quero caminhar na beira-mar, sabe? Eu disse, olha, eu quero alugar um apartamento na beira-mar, porque eu disse para mim antes de sair, né, do Brasil. Um dia eu olhando, passeando para aquelas praias, né, ali na beira-mar, em Fortaleza, eu disse, eu vou ter um apartamento aqui um dia. E eu vou ter.
sabe? Eu vou ter. E eu aluguei um apartamento lá para justamente eu criar essa minha realidade que eu quero viver um dia, que é comprar um apartamento lá, poder caminhar, fazer meu exercício lá na orla, né, da praia, beber uma água de coco tranquilamente, tomar meu café da manhã no meu apartamento com uma varanda linda de frente pro mar. Então eu quis alugar para que eu possa já viver essa realidade, mesmo que seja só em férias, mas para que um dia ela possa se realizar e que ela vai se realizar. Eu quero ter um apartamento lá, uma casa de frente para o mar, eu quero viver essa vida e eu gosto do Brasil, mas eu estou prestando muito mais atenção hoje, né, aproveitando muito mais as coisas do Brasil do que antes eu não aproveitava, porque quando você mora fora, você, por exemplo, aqui não faz sol todo dia. Hoje esse ano tá muito bom, porque assim, o inverno ele tá se passando mais rápido e chegando mais rápido às temperaturas mais quentes, né? Nós ainda estamos no inverno, mas tá tendo dias muito bons de sol e quente, sabe? Quente assim, 15 graus, mas é quente. E no ano passado foi muito frio. Então, quando você mora fora, você sente falta do sol, que tem dias muito escuro. As pessoas aqui ficam muito depressivas por conta do tempo. Todo tempo eles falam do tempo. Ah, ele fez pas beau. Aujourd'hui, ele fez pas beau, né? Não fez um bom tempo. Mas é justamente isso, quando faz muito escuro aqui, né? Quando está muito nublado, muito frio, você fica mais cansado, sabe? Você não tem muita energia, falta vitamina D, né? Tem a praia aqui, mas a praia é muito vento frio, né? Quando não tá no verão. E também a água não é muito quente. Tem a água, gente, do mar, a gente não prestava atenção antes, a gente dizia, ah, nossa, é muito quente. Mas hoje, vivendo no país que é frio, que a gente não tem isso aqui, a água do mar quente, hoje é prazeroso entrar no mar com uma água mais quente, é prazeroso olhar para o céu e ver o sol, sabe? Olhar os passarinhos, olhar as pessoas na rua, até sentir um pouco de barulho também, porque, assim, eu gosto de silêncio, mas eu também gosto um pouco de barulho, sabe? Na rua aqui, você não vê muita gente na rua, às vezes, principalmente se faz frio. As pessoas também não se comunicam muito com você. No Brasil, as pessoas comunicam, dá bom dia e tal, sabe? E tem isso também. Então, assim, são pequenas coisas, gente, que você antes não prestava muita atenção e não dava valor, que quando você mora fora do Brasil, você dá valor, né? Porém, eu também sei que no Brasil a vida não é fácil antes e também não sei como é que tá agora, mas as pessoas dizem que as coisas estão caras, né? Sempre foi caro, né? E sempre aumentando. E o salário não aumenta, né? E é muito cruel isso, né? Com o nosso povo e com o nosso país, porque é um país lindo, é um país rico, é um país que todo mundo quer ter acesso, né? Os países de fora quer ter acesso ao Brasil, né? As riquezas do Brasil. Porém, é um país que não tem uma boa administração e por isso que a vida do brasileiro ela não é fácil, né? Porque ela poderia ser mais fácil. As pessoas poderiam ganhar melhor, né? Poderia ter uma administração melhor ali, mas não tem, né? Uma saúde melhor. Enfim, mas de todas essas coisas ruins, ainda assim o Brasil ele é um país bom, né? Principalmente quando você ganha bem, quando você, né, tem um salário bom, você vive uma vida muito mais confortável no Brasil do que fora do Brasil, tá? Mas quando você ganha um salário mínimo não dá pra nada, né? Principalmente se você tem filhos. Aí se torna um pouco mais difícil. E mesmo assim tem gente que vive uma vida muito simples e vive muito feliz do que fora do Brasil, né? Então, assim, é de pessoa para pessoa, de estado de vida de cada pessoa, né? Eu estou vivendo uma vida muito boa aqui, porém tenho as minhas dificuldades, né? Principalmente no início e agora também. Mas eu quero voltar para o Brasil para me sentir um novo ar. Porque aquele ar que eu estava vivendo no Brasil era um ar de sofrimento. Então, eu não tava feliz ali, eu não tava aproveitando, sabe? Eu não tava tendo oportunidades legais para me crescer pessoalmente e profissionalmente, que era isso que eu fui buscar, né? Crescer profissionalmente. Mas agora eu quero ir no Brasil, eu quero aproveitar cada momento, sabe? Aproveitar aquela comida que eu sempre gostei, aquele pãozinho carioca quentinho com manteiga e café, aquela pizza de catupiry, e pizza de chocolate também, que aqui não tem, embora que as pizzas aqui sejam muito gostosas, mas elas são muito simples.
E querendo ou não, a gente sente falta da comida do Brasil. A comida do Brasil, a comida salgada do Brasil, ainda se torna melhor do que a comida salgada da Europa. Eu, pelo menos, acho, embora que a Europa tenha muita comida boa, sim, também, sabe? As sobremesas que eu gosto muito mais da Europa, aqui da França, porque ela é em equilíbrio, né? Porque o brasileiro gosta muito de usar sal e muito açúcar, muito leite concentrado. E aqui não, aqui na sobremesa a gente não usa leite concentrado, eles não usam leite concentrado, né? E é uma sobremesa deliciosa. Porém, as comidas salgadas eu gosto muito mais do Brasil do que aqui. Agora que eu estou passando a gostar muito mais das comidas salgadas aqui. E a alimentação do dia a dia do brasileiro, de almoço, né, assim, eu acho muito mais equilibrado do que aqui. Aqui eles comem muito pão, embora o pão aqui seja mais saudável do que no Brasil, mas eles comem muito pão, muito macarrão, e não tem um equilíbrio de salada, né, ali, de fruta. Tem pessoas que comem, mas não é como o Brasil, que é arroz, feijão, né, uma carne, uma salada, que é saudável, né? E também, embora que eu não concorde também de botar um monte de comida, tipo macarrão, arroz, feijão, muito carboidrato ali naquele prato que não tem necessidade, né? Mas ainda assim eu acho a comida do Brasil mais equilibrada do que aqui para a saúde como um todo. Mas eu estou muito ansiosa para voltar para o Brasil e sentir. O que que eu vou sentir? Eu tô curiosa, né, de saber o que que eu vou sentir quando eu chegar no Brasil. Será que eu vou gostar? Será que eu vou ter a impressão de querer voltar logo para a Europa e não ficar lá no Brasil? Porque assim, gente, tem muitas coisas no Brasil que eu não gosto, né? Principalmente certas pessoas, né? As pessoas são muito invejosas, tem pessoas muito invejosas, tem pessoas que não querem o seu bem, né? E dentro da minha família tem pessoas que eu não gosto e que eu vou ter que encontrar, né? E que de certa forma me humilharam, não me ajudaram quando eu estava ali naqueles momentos difíceis e que hoje quer estar perto de mim porque eu estou vivendo uma vida melhor. E eu não gosto desse tipo de gente, né? Aqui na França, as pessoas que me rodeiam, elas todas me ajudam. Elas todas torcem por mim, eu vejo isso nos seus olhares. Elas não têm inveja, elas estão ali porque elas gostam de você e elas querem ver o teu bem, sabe? E elas querem saber do teu dia, mas não para saber por curiosidade e invejar, mas para saber como você tá, sabe? Assim, os nossos amigos, né? E no Brasil não é isso. Muitas vezes a própria família quer saber como você tá, mas para curiar, né, a sua vida, para invejar, para dar pitaco ruins na sua vida e nem sequer ajuda, né? Eu não tô dizendo todas as pessoas na minha família, mas a maioria, né, da parte deles lá, não foram pessoas que chegaram para mim para perguntar como é que eu estava, né? Eu era uma menina jovem de 25, 26 anos, que estava vivendo na Fortaleza sozinha e que em nenhum momento parou pra perguntar como você tá, né? Somente algumas irmãs minhas, né? Duas, na verdade, que ficaram ali um pouco, mas também não era muito. Mas o resto, gente, se não foi a minha mãe para me ajudar ali, não tinha mais ninguém, né? A não ser as pessoas de fora. As pessoas de fora me ajudaram muito mais do que as pessoas da minha família. Então, não tô voltando pelas pessoas, né? A não ser pela minha mãe. Mas eu estou voltando pelo país mesmo, pelo as coisas que eu gosto. Por exemplo, no Brasil, é muito gostoso você ter a possibilidade de fazer sua limpeza de pele como eu sempre fiz. Quase todo mês eu tava lá na minha amiga Rose fazendo a minha limpeza de pele e ela trabalha super bem. Os brasileiros trabalham muito bem. Existe pessoas que trabalham ruim? Existe. Mas em comparação aqui na Europa, aqui na França, nossa, gente, os brasileiros trabalham muito bem mesmo, seja na unha, seja na sobrancelha, seja na visagem, no rosto, no cabelo, eles trabalham muito bem. E a possibilidade de você ir num salão fazer sua unha, sabe? Às vezes tem atendimento ali marcado, sabe? E mesmo que for marcado, é mais simples, você consegue ir, eles fazem muito bem, é acessível o preço, por mais que tenha alguns lugares mais caros, mas é mais acessível do que aqui. Porque aqui, mesmo você pagando caro na unha, caro nas coisas que você faz, as pessoas ainda não fazem direito, elas não estão nem aí, porque aqui não tem muito essa questão de direitos do consumidor.
Se você não gostou, tá tudo bem. É isso que temos, entendeu? E aí você é, tem a obrigação de fazer em casa. Eu já sei fazer minha unha, então não tenho dificuldade, né? Eu sei fazer minha sobrancelha, eu sei fazer meus cabelos, muitas coisas de mim eu sei fazer. Eu aprendi muito pequena, né? E eu sou cabeleireira também e terapeuta capilar, então eu sei disso. Eu fiz curso de sobrancelha, desde novinha eu faço minhas unhas, mas eu sinto falta de poder me cuidar fora, porque eu gosto de outra pessoa também fazer em mim, sabe? E eu tô louca pra chegar no Brasil, pra ir lá na Rose fazer minha limpeza de pele, já marquei, né? Quero fazer outras coisas também. Unha eu não sei, porque unha eu vou fazer aqui, eu também não quero perder muito tempo fazendo unha, né? Porque a gente vai viajar, a gente vai pra Alagoas, a gente vai passar 3 dias em Fortaleza quando a gente chegar. Vamos ficar ali na beira-mar e depois eu vou mostrar também pra vocês o apartamento, os lugares que a gente vai ficar. A gente vai ficar em muitos hotéis, tá? Em vários hotéis, porque a gente vai ficar se mudando. Então, 3 dias em Fortaleza quando a gente chegar, porque a gente chega dia 11 de março. E aí a gente vai pra Alagoas passar uma semana. E aí, dentro dessa semana em Alagoas, a gente vai se mudar também de hotel, né? Vamos ficar em hotéis muito legais, pousadas muito legais, assim. Espero que seja, né? Porque pelo menos ali no computador é bom. A gente também vai estar já organizando as atividades que a gente vai fazer, porque a gente já organizou os hotéis, né? As passagens, enfim, daqui e para ir para Alagoas. Depois de Alagoas, a gente retorna para Fortaleza, fica ali mais 4 dias e depois a gente vem embora. Aí, quando eu retornar para Fortaleza, a gente vai ficar em outra praia, né? A Praia do Futuro. E no hotel lá, que eu disse, olha, eu quero ficar pelo menos na beira-mar, né, nesse início para me sentir, porque é o que eu quero sentir, né? Como eu disse para vocês, que é essa realidade que eu quero viver um dia, né? E eu já tô projetando isso agora. E sobre viajar, né, para Alagoas. Eu nunca viajei, gente, eu nunca viajei. Eu não tinha dinheiro, né? E o meu ex-marido nunca queria sair comigo, ele também tinha uma desculpa de não ter dinheiro e nunca também fez caminho, né, pra, sei lá, ganhar um pouquinho mais ali, guardar pra gente viajar. Nunca saiu comigo, sabe? Eu sempre fui uma pessoa como se fosse solteira, sem marido, porque ele nunca saiu comigo, nunca quis viajar. Quando eu viajava, era pra ir pra Fortaleza, trabalhar ou fazer um curso. E eu ia pra um shopping, né, quando eu queria, eu ia pra um cafezinho ali que eu gosto. E, sei lá, muita pouca vez eu fui pra uma praia mais a minha família, acho que foi uma vez só assim, né, quando eu já era mais adolescente assim. Nunca pude viajar, gente, nunca conheci o mundo, às vezes eu não conhecia nem as regiões ali do meu interior, eu sempre vivi muito dentro de casa, estudando ou trabalhando, e era isso. Então, ou pra igreja, né? E eu sempre tive um sonho. Eu não tive um sonho, nunca tive o sonho de sair do Brasil. Mas eu tinha um desejo, na verdade. Eu tinha um desejo de, quando eu ganhasse melhor, eu viajar pelo Brasil, conhecer o Brasil, porque o Brasil, ele tem muitos lugares bonitos, legais de se conhecer, culturas diferentes também, né? Você às vezes não precisa sair do país para viver uma nova cultura. Dentro do Brasil existem muitos lugares com culturas diferentes, né? E eu sei que também é um pouco mais caro, né? Aqui também, quando você vai viajar aqui dentro da França, é caro também. Então é a mesma coisa. Mas eu sempre tive esse desejo, quando eu ganhasse melhor, eu viajar pelo Brasil, né? E eu nunca pude, né? Quando eu fui para Fortaleza, para mim conseguir um trabalho melhor, conseguir trabalhar, ganhar dinheiro, eu tive esse desejo. E aí aconteceu, a vida, o destino me trouxe aqui na França e eu estou vivendo tudo aquilo que eu sonhei de profissional, de pessoal, sabe, gente? É maravilhoso. A minha vida com meu esposo, né? Eu nunca pensei de ter um marido tão legal, tão companheiro, tão amigo pra mim, sabe? Que me ajuda, que me apoia em tudo que eu sempre quis. E foi isso que eu pedi a Deus depois que eu me separei. Se eu tivesse de casar de novo, que eu encontrasse um homem que me amasse de verdade, sabe? Que me amasse muito e que eu amasse de verdade. E que ele tivesse condições financeiras, sim, pra me ajudar nos meus negócios, para que juntos pudéssemos crescer juntos, porque sempre foi o meu sonho de casar e crescer junto com a pessoa. Mas o outro lá não queria. Então, esse Deus me deu conforme eu pedi, porque às vezes você também tem que saber pedir,
né? Às vezes você pede uma coisa, será mesmo que isso é o que você quer? E aí, né, aparece e não dá certo, como foi o meu caso do meu ex-casamento, né? Que passei 10 anos com uma pessoa que nunca quis nada na vida, que, sabe, não era pra mim, não era pra mim. E Deus me deu agora eu soube pedir, e Deus me deu um homem maravilhoso, e ele está me proporcionando tudo aquilo que eu sempre quis viver e que conforme eu for crescendo, se eu cresço, ele vai crescer junto também, né? Eu digo que no casamento, se você vai pro buraco, o outro vai pro buraco junto com você. Se um cresce, o outro cresce junto com você. Então, um arrasta o outro, né? Para o lado bom e para o lado ruim. E eu quero arrastar o meu marido pro lado bom, crescer junto, e ele também me arrastar pro lado bom, crescer junto com ele. E é assim que a gente está vivendo o nosso relacionamento. Quando não tem algo legal, a gente conversa, a gente dialoga. Que antes eu queria ter esse diálogo com o outro e ele não queria. Ele sempre se fazia de vítima, e hoje a gente tem esse momento, olha, vamos separar um dia na semana para dizer o que aconteceu de ruim, o que não tá sendo legal, pra gente se consertar. Porque é assim o casamento, é dialogar e consertar o que não tá sendo legal, né? Então, assim, viajar para outros lugares no Brasil tá acontecendo, era um desejo que eu queria. E olha só, né, tá acontecendo. Então, eu sempre falo, gente, dizer coisas boas na sua vida, mesmo que você esteja vivendo um momento ruim, é muito bom. Eu sempre tive um sonho de crescer na minha vida, eu sempre tive um sonho de ter dinheiro, de crescer profissionalmente, de ajudar a minha família, né, de viajar, de ter uma pessoa legal do meu lado. E olha agora, tá acontecendo, porque eu sempre falei coisas boas, mesmo que a minha vida tava sabe, um ó. Eu falava, eu vou crescer, eu vou conseguir, mesmo tendo toda a depressão, né, ansiedade, tristezas, não dando certas coisas, e eu falava, eu vou crescer, eu vou. E eu nunca desisti. Mesmo as portas estando fechadas, eu estava ali caminhando, tentando. Quando eu não conseguia, eu chorava, eu ficava triste, mas depois eu enxugava minhas lágrimas e no outro dia eu ia de novo. E é assim que você tem que fazer, sabe? Você tem que falar coisas boas mesmo em momentos difíceis. Não falar que você é fracassada, não falar que você não consegue, não falar que a sua vida é ruim. Seja grato por uma simples coisa boa que você tenha na vida, pelo às vezes você tem só o seu café para você estar tomando. Seja grato pelo esse café que você está tomando. Quando você é grato, o teu corpo se enche de energias positivas. Ele te faz pensar que você é capaz e que você é capaz mesmo. Porque quando, mesmo a gente tendo muitas coisas, o pão de cada dia, todos os dias na nossa mesa, a nossa saúde, você reclama, porque eu não tenho dinheiro para ir ali, que, eu não, que a minha vida não é legal. Quanto mais você reclama, mais você vai trazendo energias negativas para você e o seu corpo, a sua mente vai entendendo que você não é capaz, que você é fracassado mesmo e que a tua vida é ruim mesmo e acaba te afastando das coisas boas que você pode conquistar. Então, diga sempre coisas boas. Eu não me sinto bonita. Tá, tudo bem, vou fazer algo para me se sentir bonita e elevar minha autoestima e assim elevar minha energia positiva e atrair coisas boas para mim, porque você é um imã, você atrai coisas boas. Não é as coisas boas que vêm para você, mas você atrai tudo aquilo que você quer. Mas se tu tá tendo um pensamento ruim, você não vai atrair coisas boas, você vai atrair coisas ruins. Então é assim, né? A tua mente ela atrai aquilo que você pensa, né? Positivo ou negativo, né? Então, seja um imã que atrai coisas boas. Então, falar, pensar, porque não é só falar, é acreditar naquilo que você fala. E eu sempre acreditei que eu ia viver uma vida melhor. Então, por acreditar e por também agir, eu estou vivendo tudo aquilo que eu quis viver. E ainda vou viver muito mais e eu quero compartilhar aqui com vocês. Então é isso, gente. Eu quis fazer esse vídeo antes de eu ir pro Brasil. Daqui a uma semana, né? A gente vai viajar na próxima quarta-feira. A gente vai estar lá no Brasil e eu quero estar mostrando pra vocês essa minha primeira viagem, viajando fora, dentro do Brasil, mas não dentro da minha cidade ali, né? Realizando esse desejo que eu tinha antes pra mostrar pra você que é possível sim você sonhar e você realizar os seus sonhos. Porque se eu estou realizando meu sonho, você também pode realizar seus sonhos, tá bom? Os seus desejos. Seja eles quais for. Não pense que o seu sonho é muito grande para você, não. Pense, sonhe alto. Quando os sonhos for acontecendo, eles vai se adaptando ao teu momento, ao teu ritmo, à tua vida. Mas sempre sonhe.
sempre haja para realizar os seus sonhos. Não só sonhe e fique aí pensando que eles vão acontecer, não. Sonhe, acredite e vá em frente, tá bom? E é isso. Eu quis fazer esse vídeo antes de eu ir pra mostrar, pra falar pra vocês, né, sobre o que o Brasil me espera, né? Qual a sensação que eu vou sentir no Brasil. E eu quero gravar um vídeo também, seja ainda no Brasil ou quando eu voltar, de qual foi essa sensação que eu senti, né? Qual foi a sensação que eu senti lá. Se foi boa, se foi ruim, se... Porque eu sentia muita tristeza no começo de estar aqui. Eu pensava, nossa, eu acho que eu tenho que voltar pro Brasil, acho que o meu lugar não é aqui. E eu precisava retornar para o Brasil, e eu preciso retornar para o Brasil para me sentir essa sensação, mesmo que eu já esteja sentindo que eu estou bem aqui, sabe, na França. Mas eu preciso ir para me sentir a diferença, sentir se realmente o meu lugar é aqui, ou o meu lugar é lá. Eu quero sentir e vamos ver, né? E é isso, gente. Um beijão pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!